Estamos agora no nosso primeiro módulo do nosso curso de teologia básico. Eu quero que você preste atenção. Já antes de começar, já vou dar uma dica para você. Papel, caneta e tudo aquilo que vai ser falado, você precisa anotar. Não só o que vai ser falado, mas você vai anotar também aquilo que você está se alimentando, aquilo que você está entendendo. Depois você faz, esse um rascunho e depois você passa a limpo. Sempre escrevendo, pausando também o vídeo. Já vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo. Para qualquer dúvida, você me chamar e aí vamos estar esclarecendo todas as dúvidas que você tiver, ok? Então, nosso primeiro módulo, que eu falei nos vídeos anteriores, é sobre a doutrina de Deus, tá? Nesse curso, o que é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus, ela tem como objetivo, e você já vai anotando, conhecer de fato quem é Deus. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus. Será que realmente conhece a Deus? Será que realmente conhece segundo a palavra do Senhor? Porque as pessoas estão vivendo no achismo. Achar é uma coisa. Você estudar, interpretar as Escrituras e praticar como ela é, sem invenção, é outra coisa. Então já preste atenção. Doutrina de Deus. O objetivo é conhecer a Deus. Então nós vamos conhecer a Deus neste módulo, tá? Entender quais são os atributos de Deus, o que Deus tem de atributo. Como Deus se revela para você? Como ele se revela para mim? Nós vamos aprender a diferença entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses, tá? E neste módulo você vai crescer em intimidade com ele. Não apenas teologia, mas você vai crescer também através desse módulo, vai crescer espiritualmente, tá? Então já fique aí conosco. Quando nós falamos em Deus, é uma definição, não cabe numa folha de papel a definição de quem é Deus. Porque nós vamos usar muitas palavras para tentar descrever Deus. Se eu te fizer uma pergunta agora e você me disser quem é Deus, o que você vai dizer? Se eu pedir você para preencher numa folha, quem é Deus para você? Seria muitas palavras. Porque a definição de Deus, ela é muito longa, ela é muito grande. E sempre que vamos tentar definir quem é Deus, vamos ser sempre incompleto. Por quê? Porque Deus, ele é completo na sua plenitude. O ser humano, ele é incompleto em todos os aspectos da vida financeira, sentimental, emocional. Em todos os aspectos, o ser humano nunca será completo. O nosso Deus, ele já é completo. Nós somos imperfeitos. O nosso Deus já é perfeito. Então, a Bíblia vai falar sobre características, sobre qualidades em que o Senhor é, que vão nos ajudar a conhecer quem de fato é Deus. Então nós temos primeiro ponto que nós vamos entender. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós entendemos que Deus é o criador de todas as coisas. Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. O nosso Deus tem o poder do universo nas suas mãos. O nosso Deus tem todo o poder, ele é completo em poder, em majestade, em glória. Então, o nosso Deus,
em Gênesis 1:1, vai dizer que ele vai criar os céus e a terra. E vai dizer, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ou seja, tudo que Deus fez nesses dias da criação foi para o ser humano. Foi para encontrar o ser humano que adoraria ao nosso Deus em espírito e verdade. Nós fomos criados para ser adoradores. Então aqui eu pego nesse ponto interessante sobre a doutrina de Deus, que Deus é o Criador. Se Deus é o Criador, Deus formou o homem. Deus pegou o homem, pegou aquele barro, fez o boneco e soprou sobre o homem, soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Repara que aqui, isso aqui é uma matéria que a gente não posta em vídeos de YouTube nem de Instagram, porque é uma matéria muito fechada. Nós entendemos que o sopro de Deus foi no homem. E agora, esse sopro de Deus que vai nas narinas do homem, vem nesse sopro, na alma vivente, no homem, em Adão, características de Deus. Ok? Preste atenção nisso que está sendo falado. Que depois nós vamos completar isso aí. Soprou, criou. Então nosso Deus é o Criador, soprou. Existem características de Deus em nós. Vamos falar? O que Deus é? Deus é amor. Nós temos que ser amorosos. Existem características. Deus é o quê? Fiel. Então nós temos que ser fiel. São essas questões que Deus vai soprar sobre Adão. E agora Adão se torna uma alma vivente. E agora Adão tem as características de Deus. Ok? Então, o nosso Deus, ele é o nosso Criador. Nós não precisamos provar Deus para as pessoas pela lógica. Nós vamos pelo princípio da palavra. As pessoas nós não precisamos tentar provar para ninguém a existência de Deus. No princípio, Deus criou. Olha aí, o nosso Deus se faz presente de Gênesis até o Apocalipse. Ele vai criar todas as coisas. Nós temos que entender isso. E no sopro de vida, para recapitular, nesse sopro que Deus ali vai impartir algo sobre a vida de Adão. Algumas características, alguns dons. Ok? Então vamos entender isso. Deus Criador. E agora o nosso Deus é o Deus que se revela. Ele é um Deus que cria, é um Deus criador, é o Deus de todas as coisas, é o Deus que tem o poder e ele é o Deus que revela. Onde Deus vai revelar? Nessa doutrina de Deus que estamos estudando. Essa revelação, ela vem de onde? Ela vem das Escrituras. Existem dons espirituais que o Senhor derrama sobre a vida do teu povo. Para o crescimento da igreja. E nós só vamos obter esses dons espirituais, essas qualidades, essa revelação que Deus imparte para nós através da busca da palavra. Através de você se alimentar daquilo que a palavra tem fornecido para nós. Para todas as áreas da sua vida, existe um versículo. Em qualquer situação que você ou eu estiver passando, a palavra tem ali, é como se fosse um remédio. Você está com crise de ansiedade?
Está na palavra. Você está se sentindo doente, enfermo, pesado? A palavra. Está sentindo falta financeiramente? Está difícil? Está na palavra. Problemas conjugais, problema com os filhos, problema na família? A palavra tem. Tudo que nós precisamos está na revelação das Escrituras. O nosso Deus criador e agora o nosso Deus que revela. Deus se revela de forma clara e objetiva na Bíblia. Estudar a palavra, e isso que nós estamos fazendo é estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é o meio mais seguro de conhecer a Deus. Não se conhece a Deus por outros métodos. A revelação já está escrita. Homens que foram inspirados, que foram usados por Deus para escrever no papiro, aquele papel, no pergaminho, no rolo. Foram homens que Deus veio, deixou a palavra e esses homens cheios de Deus escreveram as Escrituras. Então o nosso Deus é o Deus criador, Gênesis 1:1, e o nosso Deus também é o Deus que revela dentro da palavra. A gente não pode se esquecer que ele vai se revelar dentro da palavra. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Falamos do Deus criador, falamos do Deus que revela a nós através da palavra. Agora nós vamos falar sobre os atributos de Deus. O que são atributos? Existem dois tipos de atributos de Deus. Os atributos que não são comunicáveis, não têm comunicação. Atributos não comunicáveis. O que é isso? Somente Deus possui. E existe também os atributos que são comunicáveis, ou seja, que Deus compartilha essa comunicação, esses atributos, ele comunica com o homem, ele compartilha com o homem. Então, vou deixar aí na tela para vocês os atributos de Deus não comunicáveis, que só Deus tem. Ok? Então, o primeiro atributo não comunicável é a eternidade. Nosso Deus é eterno. O nosso Deus é eterno, ele não morre, ele não vive num corpo. Deus manda Jesus para viver ali 33 anos. Jesus experimenta como é ser um homem de fato, sente dor, sente fome, sente tristeza, sente alegria. Todas as emoções Jesus teve que viver. Deus teve que entregar Jesus para Jesus vivenciar o que o homem que nós sentimos aqui na Terra. Tá? Então, os atributos de Deus que nós entendemos que não são comunicáveis, que Deus não compartilha com o ser humano, não existe ninguém eterno, só o nosso Deus é eterno. Existe também o atributo da onisciência. O que é o atributo da onisciência? O nosso Deus tem toda a ciência. Ele tem toda a inteligência, ele tem toda a sabedoria. Todo o intelecto está nas mãos do Senhor. Ele é onisciente. Outro atributo, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Nós aprendemos isso e eu quero compartilhar com os irmãos que o nosso Deus está aqui comigo aqui nesta aula, ele está com você aí. Ele está em todos os lugares, em todos os pontos. Esses atributos de Deus está em todos os pontos. O diabo, ele não tem esse atributo. A gente estudando, né? Isso é coisa de teólogo, tá? Quando eu passar alguma informação para vocês, são de estudos e de que a gente vai entender sobre algumas coisas. Então, assim, são coisas que eu não posso passar muito para os irmãos. Mas o diabo, ele não tem essa onipresença. Que nós entendemos através de estudos que o diabo, ele está aqui nesse ponto. E aí você está assistindo esse vídeo, aí ele vai para o seu ponto numa velocidade muito rápida. Ele não tem esse poder
da onipresença, ok? Para ficar bem claro. O nosso Deus também é onipotente, ele tem todo o poder. Tem todo o poder. Ele venceu. E vai vencer. Pode se levantar. Quantas pessoas, os inimigos se levantam? Nosso Deus, o Deus que nós servimos, tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então a eternidade, ele é eterno, onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é imutável. Ele não muda. Nós mudamos. O ser humano, ele tem essa capacidade muito de mudar. Muda de opinião. Agora está triste, depois está alegre. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente.